Continuidade ao estudo da nossa UFCD 5062 Língua Portuguesa. Hoje vamos estudar então um novo objeto de aprendizagem, que é a competência comunicativa. A competência comunicativa é a capacidade que nós temos de utilizar a língua de forma eficaz e apropriada, ajustando o nosso discurso às exigências do contexto, do público e dos objetivos da interação. Implica não só o conhecimento da língua, como a gramática, o vocabulário, mas também a capacidade de adequar a linguagem ao contexto, aos interlocutores e aos objetivos da comunicação. Componentes da competência comunicativa. Existe então a competência linguística. Refere-se ao domínio do sistema linguístico, incluindo a gramática, a sintaxe, o vocabulário e a fonética. É a base para a construção de mensagens corretas e compreensíveis. Um exemplo é saber conjugar verbos ou usar a pontuação adequada. A competência sociolinguística relaciona-se com a capacidade de ajustar a linguagem ao contexto social e cultural. Inclui o uso apropriado de formalidade ou informalidade, expressões idiomáticas e tons de discurso. Exemplo, eu devo utilizar um tom formal numa reunião com gestores, mas um tom informal numa conversa entre colegas. Existe também a competência pragmática, e esta refere-se à habilidade de interpretar e produzir enunciados com base no contexto e na intenção comunicativa. Implica compreender subentendidos, ironias ou mensagens implícitas. Um exemplo. Quando alguém entra num determinado espaço e diz "Ai, que sala fria!", pode estar a sugerir que o aquecimento deve ser ligado. Ou seja, ela quer passar a mensagem de forma subentendida de que, se o aquecimento estivesse ligado, ela sentir-se-ia mais confortável. A competência discursiva relaciona-se com a organização e a coerência dos textos orais ou escritos. Inclui a capacidade de construir argumentos lógicos, usar conectores e manter a coesão entre ideias. E um exemplo desta competência discursiva é o modo como eu estruturo uma apresentação, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A competência estratégica já se refere à capacidade de ultrapassar barreiras de comunicação, como reformular frases ou ideias, ou clarificar ideias quando eu percebo que há mal-entendidos. Um exemplo é eu repetir ou simplificar uma explicação quando eu percebo que o ouvinte demonstra uma certa confusão. E as expressões faciais do ouvinte também me transmitem essa informação. Desenvolvimento da competência comunicativa no contexto profissional. No ambiente de trabalho, a competência comunicativa é essencial para garantir interações eficazes, construir relações positivas e atingir objetivos organizacionais. Há algumas situações que vamos agora ver. Numa comunicação interna, eu tenho que saber adaptar a linguagem ao público interno, aos gestores, aos colegas, às equipas com quem eu trabalho. E um exemplo é saber enviar um e-mail claro e conciso para informar, por exemplo, mudanças de procedimento. Já as interações externas têm a ver com o uso de uma linguagem profissional quando eu lido com clientes, fornecedores ou parceiros. E o exemplo é eu saber redigir uma proposta comercial com argumentos bem estruturados e uma linguagem persuasiva.
A negociação e a resolução de conflitos é outra competência comunicativa. Demonstrar empatia e escuta ativa para compreender perspectivas divergentes. E um exemplo desta negociação e resolução de conflitos tem a ver com o facto de, por exemplo, numa reunião, eu poder responder de forma diplomática a uma crítica para evitar um escalonamento do conflito. A adaptação multicultural tem a ver com o facto de eu precisar de ajustar a linguagem às diferenças culturais em equipas ou audiências internacionais. Um exemplo é evitar expressões idiomáticas locais ao apresentar um projeto para um público global. Esse público não conhece as expressões idiomáticas que eu uso na minha língua, se eu estou a falar com um público estrangeiro, por exemplo. Em síntese, as 4 componentes da competência comunicativa são, portanto, a competência linguística, e tem a ver com o facto de eu saber usar palavras e frases corretamente. E um exemplo de incorreção da competência linguística é quando eu digo, por exemplo, eu fui no mercado. A frase não está correta, ou seja, há a componente linguística que não está correta. O correto desta frase será dizer eu fui ao mercado. Já a componente sociolinguística tem a ver com o facto de eu falar de forma adequada ao contexto. Por exemplo, eu não cumprimento um diretor de uma empresa como cumprimento um colega com o qual tenho muita afinidade. Eu devo dizer, bom dia senhor, tal. Já a componente discursiva tem a ver com organizar bem o que é que eu quero dizer. A minha interação, a minha mensagem tem de ter um começo, um meio e um fim. Já a componente estratégica tem a ver com o facto de eu ter a capacidade de encontrar outra forma de dizer algo quando me falta a palavra certa. Por exemplo, se eu não souber dizer parafuso, eu posso dizer que é algo que prende coisas, que se enrosca numa parede, por exemplo, e desta forma os interlocutores, o receptor da minha mensagem, vai acabar por chegar à palavra parafuso. E pronto, em síntese são estas 4 componentes da competência comunicativa. Se nós quisermos ter uma interação eficaz, clara, bem organizada, devo respeitar estas 4 componentes quando utilizo a linguagem.